Ponto com Cristiane Melo. Bom dia. Bom dia, é isso aí, que bom estar com vocês aqui nesta sexta-feira. Mais uma vez eu estava ali, viu, Nando, sentada, tomando um cafezinho e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui toda sexta com vocês. É uma turma, assim, que tem uma vibe muito leve, vai entrar na linguagem dos jovens, já que a gente vai falar de juventude hoje. Uma vibe leve, tem uma energia muito boa. E toda vez que eu saio daqui, eu quero dar meu testemunho. Eu saio com a sensação de que eu fiz algo pela sociedade, de que eu levei uma informação, de que vai ajudar alguém, de que vai levar uma informação de saúde, que a pessoa vai tomar ali uma decisão, vai mudar de vida, enfim, vai tomar mais... como é que eu posso dizer? Uma decisão de melhorar a sua saúde, de, né, às vezes uma entrevista como a gente traz aqui. Hoje a gente vai falar com a doutora Cíntia Filomena, que é pediatra e pediatra, sobre a paternidade. Nós estamos começando aí o mês dos pais, a importância da presença. Você que é um paizão, eu sei, te conheço há muitos anos, um excelente pai. Doutor Vitor Galvão também está aqui ouvindo. Forte abraço, querido amigo. A esposa da doutora Cíntia também é um paizão. Então a gente vai falar da importância da paternidade no desenvolvimento social, psicossocial, emocional, físico, enfim. A importância do pai na presença de uma criança e adolescente. Mas eu queria ter dado esse testemunho antes, porque realmente estava ali sentada, tomando um cafezinho e falando, poxa, que bom que estou aqui, é uma dádiva, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui às sextas-feiras. E é uma coisa que a gente faz questão de manter, Cris, esse clima, porque vamos lá, a gente sai cedo todo dia de casa, todo mundo acorda muito cedo. Imagina você começar o dia em um ambiente que é pesado, que não é legal, e aí a gente vai pensar na ponta do ouvinte. Imagine começar o dia ouvindo uma coisa que não é legal, né? Então o Bom Dia Feira foi concebido com esse conceito de ter uma agenda positiva, no sentido de agregar na vida das pessoas. A gente aqui não começa o dia com sangue, com morte, com violência, enfim, cada um tem sua linha editorial, não faz parte da nossa linha editorial, né? A gente não gosta de trabalhar, claro que tem algumas informações que são inevitáveis, mas infelizmente, com muito pesar, a gente fala essa frase pesada, mas a morte nossa de todo dia não é noticiada aqui, porque aquela questão, né, que a gente sabe que a sociedade enfrenta, de tráfico de drogas, de tudo mais, que é um problema de mundo. Então, aqui não faz parte da nossa linha editorial. O segmento policial, quase nada mesmo. E a gente começa o dia assim. O café, Cris, eu acho que ele é muito simbólico nesse sentido. Você vê que eu apresento o programa, os fonoaudiólogos, né, ficam doidos quando eu falo isso. Eu apresento o programa o tempo todo tomando café. Eu sei que não faz bem pra voz, mas eu acho muito simbólico nesse sentido, porque é um bate-papo mesmo. Você tá recebendo pessoas, você oferece um café, você tá aqui tomando um cafezinho, e é um bate-papo com quem tá aqui no estúdio e com quem tá em casa também, com quem tá no carro, com quem tá se deslocando, com quem tá começando o seu dia, com quem tá na academia ouvindo a gente, né? Então eu acho que esse clima que você falou é totalmente intencional, e que bom que você tem essa sensação, porque é o objetivo da gente todos os dias, viu, Cris? Eu vou botar aqui um áudio, não sei se eu posso colocar aqui, vai? Pode mandar também, se você já tiver. Eu mandei pro Princesa aí. Tem uma turminha que tá ouvindo a rádio agora e que tá mandando um alô. Oh, que beleza. Mamãe, nós chamamos. Coloca novamente. Mamãe, nós chamamos. Quem é? Quem será? Esse é para dificultar o início da conversa. Esses são Miguel e Gabriel, os filhos aqui da doutora Cíntia. Um grande abraço, o doutor Vitor Galvão, que foi quem mandou esse áudio aqui. Tá fazendo o papel dele de pai, presente, levando os filhos pra escola. Grande beijo, doutor Vitor. Então vamos lá, vamos começar aqui o Direto ao Ponto. Neste mês dos pais, o Direto ao Ponto recebe aqui, como eu já disse, a pediatra e ebiatra Cíntia Filomena para falar sobre um tema que vai muito além da data comemorativa,
que é o papel do pai na formação emocional de crianças e adolescentes. Em um país onde, segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes não têm o nome do pai no registro de nascimento. Falar sobre abandono afetivo e presença paterna é urgente, mas como a ausência ou a presença do pai impacta no desenvolvimento emocional do filho? E o que significa, na prática, exercer uma paternidade ativa e afetiva? É sobre isso que vamos conversar agora com quem dedica a sua vida a cuidar de crianças e adolescentes. Doutora Cíntia, bom dia, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Bom dia, é um prazer estar aqui e poder oferecer aí um pouco de informação para ajudar nesse desenvolvimento, né? Que hoje eu acho que é uma vitória que a gente tem. A sociedade está mais aberta a aprender, né? A trilhar esse caminho da criação dos filhos, tanto uma maternidade mais consciente, mais ativa, e da mesma forma a paternidade, ela tem ganhado expressão, e isso muito me alegra, porque a presença do pai, ela tem um impacto tão grande quanto a presença da mãe. São figuras complementares, então uma junto com a outra, ela realmente fortalece vínculos e faz com que o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, eles tenham muita chance de ser mais saudável e muito mais promissor, né? Então, quando a gente fala em impacto, a primeira questão que eu queria levantar é o significado de saúde, né? Hoje, o que a gente entende como saúde? Saúde, antigamente, era apenas a ausência de doenças ou enfermidades, né? Hoje, a saúde, ela engloba algo muito maior, que é um bem-estar físico, mental e social. Então, por isso, a questão da presença paterna, ela impacta tanto, né? A figura masculina, ela tem a sua missão, ela tem uma missão de força, de prover, mas ela também não deixa de ser uma fonte de afeto, de vínculo, e esse vínculo construído entre um filho e um pai, ele traz benefícios para o desenvolvimento físico, mental e social. Por isso ele impacta tanto, por isso é tão importante, por isso dentro da pediatria a gente vê claramente, e hoje acho que também dentro do universo escolar, o quanto uma desestrutura familiar com a ausência de um pai impacta negativamente a vida de um filho, tanto em questões físicas quanto nas questões cognitivas e também no desenvolvimento social, porque é uma figura, é um modelo que vai somar para ajudar no desenvolvimento. É muito importante a gente ter mais de uma figura visível, mais de um modelo a ser observado e seguido. E isso favorece que a gente consiga encontrar formas de se adequar dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade. Então, o impacto da ausência de um pai é extremamente negativo. É justamente isso que a gente começou falando aqui, o abandono afetivo. Mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Isso vem mudando, mas ainda é muito gritante. A gente sabe que hoje a gente tem tido um número muito grande de diagnóstico de crianças com autismo, TDAH, dentre outras doenças. E quem leva toda a responsabilidade, na maioria das vezes, é a mãe. E existe uma pesquisa que fala que muitos pais abandonam essa mulher com essa criança que precisa de tantos cuidados. Como a senhora vê essa realidade nos tempos atuais? Na verdade, isso é uma triste realidade que a gente vê. Dentro das famílias, muitas vezes alguns diagnósticos comportamentais ou até mesmo físicos mais graves é algo que dificulta muito a relação, a permanência familiar, que o núcleo familiar se mantenha unido, né? Então, essas dificuldades que podem vir por alguns problemas que as crianças, os adolescentes possam ter, sim, a gente sabe que impacta um bom relacionamento familiar. E aí é que entra a informação, é aí que eu acho que a gente pode fazer a diferença na vida dessas famílias, orientar, ser um apoio também, né, nesses momentos difíceis, um apoio verdadeiro, onde você realmente consegue
acolher uma mãe, acolher um pai, para se fortalecer, para conseguir vencer talvez essa dificuldade que um filho possa ter, seja desde de problemas neurodivergentes ou problemas físicos, né, que acometem algumas crianças e adolescentes. Então, eu acho que é justamente isso. Muitas vezes falta muito apoio, falta muita informação e falta porque esses pais possam se empoderar da importância deles. Então, eu acho que isso a gente conseguir levar esse tipo de informação, fazer essa conscientização da importância do masculino na vida de um filho, eu acho que a gente pode mudar um pouco esse cenário. Estamos conversando com a doutora Cíntia Filomena, pediatra e ebiatra, falando sobre a importância da paternidade nos tempos atuais. Na sua experiência como pediatra e ebiatra, o que você observa quando o pai participa ativamente das consultas, do dia a dia dos filhos? Há uma diferença no comportamento e no vínculo familiar? Com certeza. Toda a diferença, né? Infelizmente, essa participação, ela não é tão efetiva quanto eu gostaria de ver na minha prática, né? Eu realmente gostaria de ter a possibilidade de ter pais e mães ao mesmo tempo conversando, discutindo, porque quando isso acontece, eu vejo que a gente consegue acessar e ajudar muito mais um núcleo familiar, porque muitas vezes a mãe, ela toma a frente dos cuidados básicos e o pai, o cuidado muitas vezes o providencial, né? O bruto, o essencial, né? Ou a questão financeira, talvez ainda na nossa sociedade isso tá mudando, mas tradicionalmente é assim que funcionava. Então, muitas vezes é preciso dividir, né? É preciso dividir as tarefas. E hoje eu vejo que quando essa família consegue dividir as tarefas por exemplo, numa avaliação médica, não posso levar os dois ao mesmo tempo por questões de trabalho, questões de horário, mas existe a possibilidade de uma vez ir uma vez ir outro, porque ajuda muito a gente ver a versão que a mãe conta de uma mesma história, que a versão que o pai conta de uma mesma história, ela ajuda muito a gente a conversar com os dois e a achar um equilíbrio. Da mesma forma que hoje é a conversa que eu tenho com os adolescentes. Quando eu escuto um adolescente e quando eu escuto os cuidadores daquele adolescente, o assunto é o mesmo, a questão é a mesma, mas a sensação, o pesar da situação é diferente para cada um. E quando você consegue olhar para um pai e olhar para uma mãe e falar, não, tá tudo bem, a gente pode tentar mudar, isso muda a visão que ele tem, isso tira um pouquinho o peso, ou muitas vezes a cobrança que existe entre pais e mães, entre um estar mais certo, entre outros estar mais certo. E ao invés da gente ficar brigando, tendo esse embate de quem vai vencer, a gente dá a vitória para os dois, que, poxa, vamos tentar fazer um pouco do seu jeito e um pouco do seu jeito, mas para isso é preciso a participação dos dois. Então, a presença do pai dentro do possível, ela vai impactar muito, até para que a gente possa fortalecer ele a aceitar, porque dentro da criação dos filhos, hoje a gente tem um pesar muito grande dos erros, da culpa, né? O pai e a mãe vivem cercado de erros e culpas, e errar faz parte desse desenvolvimento, faz parte da gente conseguir achar o caminho certo. Então, que a gente não tenha medo desse erro, que a gente não tenha medo de conversar sobre os nossos filhos, para que a gente se fortaleça mesmo e possa cuidar melhor deles. A senhora começou a nossa entrevista falando que saúde hoje em dia é um todo, né? Não é só a questão física. A gente sabe que o emocional muitas vezes interfere na saúde. Existem doenças psicossomáticas por conta do emocional que adoece. No seu dia a dia, que tipo de doença psicossomática a senhora acredita que possa vir a acontecer com crianças e adolescentes por conta desse desequilíbrio em algumas famílias? Acho que são principalmente as síndromes de ansiedade. Hoje as crianças, elas já chegam no consultório e dizem: tia, doutora, eu estou muito ansiosa, né? Então, eu pego crianças de 3, 4 anos dizendo que estão ansiosas, né? Que estão muito agitadas. Então, assim, isso é um reflexo
da demanda familiar, né? Está todo mundo muito agitado, muito corrido, muito cheio de obrigações e tarefas, e muitas vezes a gente não vê o quanto essa agitação nos causa problemas. Então, como é que eu somatizo isso? Eu somatizo com dores frequentes, muitas vezes indisposição, cansaço, alteração do sono, né? E isso não é só para a criança ou para o adolescente, isso é dentro do núcleo familiar, pai e mãe, porque eu chego e vejo os pais sentados, eles desabam assim muitas vezes na cadeira, tipo, deixa eu deixar aqui um pouquinho o meu sofrimento, o meu cansaço, e isso é muito real. Então muitas vezes a gente precisa olhar com cuidado, e quando eu falo principalmente da criança, algumas vezes é muito mais válido para a saúde da criança eu cuidar do pai e da mãe, eu fortalecer esse pai e essa mãe, do que propriamente intervir na criança. Então, isso é uma sensibilidade que quem trabalha com criança consegue adquirir, e ao longo do tempo a gente vai observando que quando eu trato uma criança, eu não consigo tratar efetivamente aquela criança. Se eu não mover o núcleo familiar que cuida dela, a gente não chega a lugar nenhum. Para a gente encerrar, o que as famílias, as escolas, a sociedade podem fazer para fortalecer a paternidade ativa, combater o abandono afetivo no Brasil, na sua opinião? Eu acho que acho que hoje a sociedade em si, ela tem tentado fazer isso, né? Eu acho que a gente se perde muitas vezes dentro de muitas informações, quando uns quer se comparar com o outro, né? O pai fez isso, o outro faz aquilo, eu quero ser melhor, mas não, o fortalecimento a presença, ela cura por várias razões. Ela cura porque quando você está perto do seu filho, você vai favorecer uma conexão emocional, gerando apego, você vai desenvolver o sistema nervoso daquela criança, favorecendo com que ela possa ter habilidades motoras e finas mais efetivas, que ela vai ter uma percepção e uma interpretação muito melhor do ambiente em que ela vive, né? Quando a gente está perto, a presença paterna, o toque paterno, ele pode favorecer questões de imunidade. É visível que quando se tem o contato físico, a gente aumenta a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que previne infecções, então vai gerar um bem-estar da saúde, ter um impacto em geral, né? Além de benefícios físicos, quando você toca numa criança, num bebê que está com cólica e fala, pai, faz uma massagem, você está colocando a mão, fazendo aquela massagem, o pai ele tem a capacidade de melhorar a circulação daquele lugar, ele pode fazer uma analgesia natural. Então é isso, a presença, ela é muito mais do que comparação, ela precisa ser física, principalmente na primeira infância, né? Então, o que eu oriento é isso, que os pais possam sentir pertencentes, porque principalmente na primeira infância, a mãe, ela tem uma demanda muito grande, muito visceral com a criança, mas o pai também, ele pode tomar posse dessa presença física e sim, gerar um desenvolvimento muito melhor do seu filho. A gente sabe que nessa correria nem sempre existe o tempo, mas a qualidade do tempo também tem muito significado. Com certeza. Então, assim, hoje nessa correria, você tirar 1 a 2 horas de qualidade com o seu filho vai fazer um impacto em qualquer idade, muito grande na vida dele. Talvez seja o melhor presente que você possa oferecer para um filho, oferecer 1 a 2 horas de qualidades aí verdadeiras para essas crianças, para esses adolescentes. E só retomando a questão da escola, a presença paterna, hoje já existem alguns estudos que mostram melhor desempenho cognitivo, melhor desempenho social quando o filho, a filha tem esse acompanhamento escolar e o pai pode ajudar nas atividades escolares. Então, tudo isso faz diferença sim. Muitas vezes pode achar que não tem impacto, mas acredito, a longo prazo os frutos eles vão ser alcançados. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto. Eu quero encerrar com a frase, comecei a encerrar com a frase, viu, Fernandinho? Uma vez eu li, a gente não precisa chegar primeiro, a gente precisa chegar inteiro.
Isso faz todo sentido, Boa. né? Vamos chegar inteiros. Sim. Tem mais um tempinho, já que ela encerrou, eu também fiz recentemente um artigo desse sobre o impacto dos pais na vida das crianças e eu queria deixar só uma última mensagem, pode Sim, ser claro. do finalzinho do Peraí que eu quero gravar essa última mensagem. do que eu escrevi, que pai, o seu amor é a fundação sobre a qual o seu filho irá construir sua vida. Ser pai é oferecer uma mão amiga em cada nova conquista e desafios enfrentados. Na turbulência da adolescência, o apoio de um pai é segurança para vencer os desafios da transformação. O amor de um pai nunca deve acabar. Ele se transforma e vive naqueles que ele criou. Que a paternidade seja um legado de amor e cuidado. Então, pais, cuidem de vocês física e mentalmente. Permitam-se errar e acertar para aprender e ensinar. Não desistam no meio do caminho. E, acima de tudo, escolham ser presença na vida dos seus filhos. Ser pai pode ser apenas uma figura, mas exercer a paternidade é uma forma de impactar o mundo. Que o Dia dos Pais não seja apenas o segundo domingo de agosto, e sim todos os dias. Lindo, é isso aí, é isso aí. Quem quiser saber mais sobre doutora Cíntia Filomena, acesse o Instagram dela, doutora.Cíntia Filomena. Aí você vai conhecer um pouco mais sobre a vida e o dia a dia de doutora Cíntia Filomena. Um grande abraço, gente. Fique com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo.